O tema do vídeo de hoje não é novidade. Para quem assiste aos vídeos aqui do canal já sabe que eu tratei disso em algumas oportunidades, mas como eu respondo dúvidas sobre isso praticamente todos os dias, tá aí mais um vídeo falando especificamente sobre essa dúvida. É possível o empregador exigir que o empregado se vacine? Vem comigo que eu te conto. É possível a vacinação obrigatória? E a primeira coisa que eu preciso que você entenda é a diferença entre vacinação obrigatória e vacinação forçada. Ninguém vai entrar na sua casa, amarrar você numa cadeira e aplicar uma vacina em você contra a sua vontade. Isso é vacinação forçada. A vacinação obrigatória, para você entender, é como se fosse a obrigação de usar o cinto de segurança. O cinto de segurança é obrigatório, mas se você não estiver usando o cinto de segurança, ninguém vai abrir a porta do seu carro, entrar no seu carro e colocar o cinto de segurança à força. O que vai acontecer é que se você for flagrado sem usar o cinto de segurança, você vai ser multado. É o que a gente chama de meio indireto de coerção. É o que acontece no caso da vacinação obrigatória. O STF, no primeiro momento, já se manifestou por meio da ADI 6586, estabelecendo que é sim constitucional estabelecer meios indiretos de coerção no caso da obrigatoriedade da vacina. Também se manifestou no tema de repercussão geral 1103, estabelecendo que não é considerada causa de liberdade de consciência a recusa à vacina. Ou seja, não se está ferindo nenhum direito fundamental, nem a liberdade de consciência, a obrigatoriedade da vacina e os meios indiretos de coerção para a vacinação. E não se esqueça que o direito à saúde é um direito fundamental que tem uma dupla função. Ou seja, ao mesmo tempo que ele é um direito, ele também é um dever do indivíduo. Ele tem um viés coletivo. Tanto que várias cidades como Rio, São Paulo já adotaram medidas indiretas de coerção, como por exemplo a restrição de acesso a determinados lugares às pessoas que não foram vacinadas. Sim, é um tema polêmico que coloca em choque direitos fundamentais. E exatamente por isso é necessário se fazer uma ponderação de interesses, como o STF já fez. Agora, trazendo aqui para o direito do trabalho e respondendo a pergunta que eu fiz lá no começo do vídeo, o empregador pode sim obrigar o seu empregado a se vacinar. Mas atenção, ele pode obrigar, ele não pode forçar. Como eu expliquei no começo do vídeo, em nenhum momento o empregador vai na casa do empregado, vai amarrar o empregado numa cadeira e vai aplicar nele a vacina. Mas ele pode adotar medidas indiretas de coerção para que o seu empregado se vacine. O raciocínio aqui é o mesmo. Isso porque o ambiente de trabalho deve ser preservado e a preservação da saúde dos trabalhadores dependem de que todos eles se vacinem. O fundamento para isso o empregador encontra lá no artigo 157, 158 da CLT e diversas NRs. Ou seja, o empregado que não se vacina, ele está sim cometendo uma infração, está sujeito a penalidades. Nesse sentido, a recusa injustificada em se vacinar é considerada ato faltoso. Mas atenção, eu disse recusa injustificada. É óbvio que se o empregado tiver alguma recomendação médica de que ele não pode se vacinar por alguma incompatibilidade com a vacina, é claro que nesse caso ele não pode ser obrigado a tomar a vacina. Mas atenção, justificativa médica. Não é uma justificativa de consciência, filosófica, política. Isso não é justificativa. Apenas razões médicas é que justificam a recusa do empregado a se vacinar. E agora aquela questão que não quer calar, e eu sei que é a dúvida da maioria. O fato do empregado se recusar a se vacinar pode gerar justa causa? Depende. Depende do caso concreto. Vai depender da situação do empregado, da atividade que ele exerce. Cada caso é um caso. Por exemplo, se o empregado é um jardineiro que trabalha ao ar livre, não tem muito contato com as pessoas,
Talvez o caso desse jardineiro não seja uma falta grave o suficiente a ensejar a demissão por justa causa, mas no caso de uma enfermeira que trabalha num hospital, tendo contato direto com as pessoas, nesse caso sim gera justa causa, como há alguns julgados decidido pela justa causa de alguns empregados. Então, em relação à justa causa, depende do caso concreto, depende da atividade exercida pelo empregado, mas de qualquer forma, a recusa em se vacinar é considerada ato faltoso e gera penalidades ao empregado. Você já sabe que a empresa pode exigir que o seu empregado se vacine. E você sabe também agora que se o empregado se recusa de forma injustificada a tomar a vacina, que ele está sujeito a penalidades, inclusive a demissão por justa causa, dependendo do caso concreto. Mas e negociação coletiva pode obrigar o empregado a se vacinar? A gente viu algumas fake news nos últimos tempos sobre esse assunto. E eu não vejo nenhum problema entre um acordo coletivo de trabalho ou uma convenção coletiva de trabalho estabelecer essa obrigação do empregado se vacinar. Porque no artigo 611b não existe nenhuma vedação a esse tipo de cláusula e, além disso, é para a preservação do ambiente de trabalho e da saúde do trabalhador. Ou seja, eu não vejo nenhum impedimento à norma coletiva tornar obrigatória a vacinação dos empregados no âmbito de determinada empresa ou categoria de trabalhadores. E outro ponto, como que o empregado vai provar que ele se vacinou? Muito simples, com a carteira de vacinação. Ele vai apresentar a carteira de vacinação quando for solicitado pela empresa, provando que ele tomou a vacina. Em alguns locais tem até um QR Code, que baixa um aplicativo no celular para apresentar em determinados locais para entrar. Como eu falei com vocês, algumas cidades ainda têm restrição de acesso para quem não se vacinou. A empresa pode usar isso como documento, não fere a LGPD, então não há nenhum problema em se exigir a carteira de vacinação do empregado para provar que ele se vacinou. E você, o que pensa sobre essa obrigatoriedade? Deixa aqui nos comentários para mim. Se você ainda ficou com alguma dúvida sobre esse tema ou outro tema qualquer, deixa aqui nos comentários. E mais uma vez, se você é novo no canal, se inscreva, ative as notificações e compartilhe esse vídeo. Vamos aumentar a nossa comunidade de direito do trabalho. Eu te espero aqui no próximo vídeo. Até lá!